Bora lá, galera, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema que caiu para carreiras policiais para a Polícia Militar do Distrito Federal, tá? O tema trata da questão da pedofilia nas redes, tá? Então, olhem só. O crime de pedofilia, vale a pena a gente começar um tema desse lembrando que um tempo atrás, né, algumas décadas atrás, umas 3 décadas, 4, era comum o casamento entre homens mais velhos e meninas de 10, 11, 12 anos, tá? Então, essa questão da pedofilia, ela veio se formando depois de uma briga que aconteceu na França, tá? No começo do século XX, final do século XIX para começo do século XX, com o triozinho, né, o Charcot, o grande neurologista francês, o Freud e o Brauer. Então esses 3 caras, esses 3 pesquisadores da mente humana, começaram a fazer o papel que os padres da Igreja Católica faziam. Então lembrem, para quem era que se confessava o que acontecia? Para os padres. Então as mulheres iam para a igreja e confessavam para eles os abusos que sofriam dentro de casa, né? Os abusos sexuais. Os padres aconselhavam o quê? Aconselhavam as mulheres a obedecerem os maridos, a deixarem isso para lá, a esquecerem essas questões e tocarem a vida. Os padres, galera, sempre foram coniventes com o patriarcalismo, com a sociedade machista. Infelizmente, essa é uma questão histórica que a gente tem que entender para a gente perceber qual a diferença do discurso de hoje para o discurso de antigamente, tá? De 3, 4 décadas atrás. O Freud, quando começou essa coisa do divã, né, de chamar os pacientes dele para conversarem intimamente, esse processo aí, esse segredo, né? Vocês sabem que dentro de uma terapia ou dentro de uma relação com um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, exige-se o quê? Um segredo, né? Que a gente chama de ético, profissional, enfim. E tudo isso começou lá com o Freud, que foi o cara que criou, né, e institucionalizou a psicanálise. Então, o Freud trazia essa ideia de que podia confiar nele, que era seguro e que ele ia tentar resolver a questão da melhor forma possível. Foi quando ele começou a ouvir os discursos sobre os crimes sexuais que aconteciam dentro de casa. Tá? Então, era muito comum a época do Freud, né, ali século XIX, meados do século XIX para o fim, era muito comum a ideia de que as mulheres eram histéricas. Então, existiam muitas mulheres histéricas. O que era a histeria? Né? A igreja falava que era um descontrole emocional. Os homens criticavam isso, mas aí o Freud dizia assim, não. A histeria é um processo somatizador, certo? Então, algumas emoções são despertadas na mulher desde a infância e essa dor vai se acumulando e chega um momento que ela não aguenta e ela explode. Essa explosão emocional, né, que vem como se fosse um descontrole, tá? É chamado de histeria e ela tem como pano de fundo uma exploração sexual sofrida na infância. Então, quem quiser se aprofundar nesse assunto, né, eu sempre indico o livro do Freud. Aqui eu tenho o primeiro volume aqui, ó, da obra completa dele, numa tradução do José Ballesteros, que eu gosto muito, que é uma tradução espanhola, a tradução que eu mais gosto do Freud. E no primeiro capítulo, ele já trata da questão da histeria, ó. Vocês estão vendo aqui? Então, a histeria foi, digamos assim, o nome dado ao Freud a essa somatização emocional sofrida pelas mulheres lá no século XIX, né? Essa somatização que o Freud acompanhou, entendeu
e desmentiu inclusive a Igreja Católica, porque a Igreja falava o seguinte, que quando a mulher chegava nesse estado emocional na Igreja, a Igreja falava muitas vezes, o demônio, a gente vai exorcizar essa mulher. E o Freud disse assim, não tem nada de exorcismo aqui. Não tem absolutamente nada de exorcismo. O demônio não existe. O Freud, inclusive, dizia isso. Ele foi até bem criticado por falar que não existia demônio nenhum. Não existia mesmo no caso dessas mulheres. O que existia era um abuso que acontecia na infância. Tá? Então, quando a gente vai tratar de um tema desse, a gente precisa entender a atualidade da nomenclatura. Então, quando a gente fala de violação na infância, quando a gente fala de pedofilia, nós estamos falando de uma coisa que está tendo, digamos assim, holofotes voltados para ela, porque a gente tem um órgão chamado imprensa. E a imprensa tem colocado muito em questão aquilo que é moral e aquilo que é ético. Então, estão havendo umas discussões sobre essas questões que até então ficavam embaixo dos panos, no rol das famílias, escondido ali por baixo do tapete de cada família. E agora, quando a imprensa vem mostrar, quando ela mostra um caso que tem grande repercussão, outras pessoas que também sofreram com que foram vítimas daquele crime, começam também a ter coragem de manifestar, né, a sua verdade, de contar o que aconteceu, e aí outros casos vão se somando e a revolta da sociedade vai surgindo. Então, os crimes de pedofilia só vão ser entendidos como crimes de pedofilia ali mais ou menos pelo 2017, pelo ano 2007, quero dizer, quando a PF aqui no Brasil, né, desencadeia aquela operação Carrossel, que começa a prender efetivamente as pessoas que divulgam fotos, né, vídeos na rede de crianças, as pessoas que aliciam crianças, as pessoas que se aproveitam das crianças, expõem as crianças, né? Então essas formas de abuso infantil começam a ser alvo de legislações. Lembrem que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele data de 1990, galera, final do século 20. Pedofilia está sendo reentendida, a relação sexual com criança está sendo entendida novamente, porque até então isso não era criminoso. Lembrem, quem cria as leis? Quem cria as leis está ali, galera, dominando os órgãos, os grandes órgãos públicos. Então ninguém vai criar lei contra si mesmo. É por isso que a representatividade de várias áreas precisa estar no Congresso. A gente precisa ter pessoas que pensem diferente da galera que já tá lá. Por quê? Porque quem já tá, se a gente valoriza só aquele discurso ali, lembrem que o discurso religioso é apoiador das atrocidades. Eu não estou querendo dizer que, de modo geral, as igrejas, os pastores, os padres contribuem para a violência, mas muitos deles sim, tá? Muitos deles sim. Então é importante que a gente consiga ver isso e que a gente incentive que outros discursos surjam, porque esses outros discursos precisam contribuir para uma mudança de paradigma, uma mudança de forma de ver as leis, forma de ver as situações que têm acontecido. Imaginem que até a década de 1990 a criança não era protegida, ela nem era entendida como um ser vulnerável, passível à defesa ou à segurança por parte dos pais. Então a gente hoje vê essa família muito organizadinha, os pais defendendo muito bem as crianças, graças a Deus que a gente vê isso, mas isso é muito atual. Essa percepção de que criança é um ser frágil, que precisa ser defendido, que precisa ser assegurado, é muito recente, tá? O Freud foi o grande responsável por isso, porque ele foi que colocou, né, pressão na igreja, inclusive para acabar com o incesto. Então, o sexo entre os membros da família era muito comum até o século XIX.
E aí vocês podem pensar, pô, Pri, mas assim, só na Europa, né? Não, só na Europa não. Se a gente for hoje no Brasil atrás das situações, a gente escavacar um pouquinho, a gente vai encontrar diversas pessoas que foram abusadas. O problema, galera, é que os abusos não são, são tabus, né? Eles não são expostos. Porque quando você expõe o abuso, você expõe a família, você expõe os amigos, você expõe a mãe, né? Então, você expõe todo um jogo de pessoas ali, e do ponto de vista social, do ponto de vista político, é um problema para toda pessoa que expõe. Tá? Ela tem que aguentar muita coisa para conseguir expor aquilo ali e continuar de pé, tá? Emocionalmente a carga é muito pesada. Por isso que não se, como é que eu posso dizer assim, não se investe tanto em delatar esse tipo de procedimento. Mas é importante a gente atuar na prevenção, tá? Então, se a gente já não pode resolver os casos que já aconteceram, vamos trabalhar na prevenção. Então, as leis são importantes para inibir, claro, com certeza, a proliferação disso, principalmente na internet, que é um terreno no qual o anonimato ainda é possível, tá? Então, é importante que haja legislação para defender as crianças ali naquele terreno. É importante que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja efetivado, né? Essas leis precisam ser postas em prática, precisam realmente surgir em defesa, né? Os conselhos tutelares, os CREAs aí, precisam entrar em defesa das crianças e dos adolescentes. As famílias também precisam, porque, lembrando que os crimes sexuais relacionados à pedofilia acontecem geralmente dentro de casa. Os membros são geralmente de confiança, porque a gente está falando de crianças que são seres vulneráveis. Então são os tutores, são os religiosos, né? São os professores, os religiosos, os parentes, que geralmente abusam dessas crianças. Então é preciso que haja um alerta na sociedade, porque as pessoas precisam tomar mais cuidado com essas relações, né, que as crianças travam quando elas são ainda muito pequenas e indefesas. Beleza, galera? Então a gente fica aqui dando esse alerta aí para vocês com relação à novidade, digamos assim, desse tema aí nas provas de concurso. Fechou?